Glória a Deus. Vamos, em primeiro lugar, boa noite. Mais uma meditação de fé, ou uma reflexão que nos faz mergulhar em algo muito indispensável para as nossas vidas, porque ela mesmo confirma aquilo que ela vem produzir em nós e aquilo que ela é de fora para dentro nas nossas vidas, ou por que não dizer no nosso ventre. Ela é alimento. Alimento, uma vez ingerido, ele produz fonte de energia para o seu organismo. Assim a Bíblia Sagrada, uma vez que nós, bem alimentados por ela, nos sentimos ou ficamos fortalecidos pelo poder que ela transmite para as nossas vidas. E o texto que nós vamos meditar hoje, ele está lá em Provérbios. Provérbios, capítulo 14, parte do versículo 26 em diante, para que nós venhamos falar um pouco mais acerca daquilo que nos melhora todos os dias. E é importante fixar os nossos olhos para um componente ativo, ou um ser que é vivo e que faz parte das nossas vidas. Isso é para mim, que tenho filhos, isso é para muitos outros que irão ouvir e ver esta mensagem e se sentirão, se eles vão se sentir abençoados, pois os mesmos estarão entendendo e se sentirão contribuintes desta obra maravilhosa que os preserva nesta terra. Nós estamos falando da nossa maior bênção, do nosso bem mais precioso, que conforme a vontade deste Deus grandioso, ele permitiu vir para a terra. E aí nós vamos meditar nestes versículos para que a gente possa aprender com o nosso Deus mais um pouquinho. Ele diz assim: no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para preservar dos laços de morte. Glória a Deus. Nós estamos diante de um versículo-chave que traz a memória do autor, cuja ocasião, quando escrevera, ele se tornou sábio por receber do seu pai vários conselhos. Mas aonde é que nós podemos fixar o nosso olhar para melhorar esse texto? Em lugar nenhum. Nós vamos extrair desse texto valores específicos da qual ele fez registro. O proverbista Salomão, o servo de Deus vivo, que fez alusão a tudo que na vida do seu pai o mesmo fez com muita paixão, muita entrega, muita graça de Deus na sua vida, e ele abençoou várias famílias através dos seus livros. E podemos fazer registro de um específico, que é o Salmos. E aí, traduzindo ou transmitindo essa mesma conexão de pai para filho, nós temos logo mais ali Provérbios. E Provérbios, ele vem assim nos ensinar de maneira categórica sobre vários assuntos. Assuntos estes que nos discernem bem no nosso dia a dia, lá no nosso emprego, lá na nossa escola, até mesmo em um ambiente que a gente traz para o nosso cotidiano, que nós reconhecemos como família. E aí onde eu quero incluir os nossos filhos. Nosso maior presente é uma dádiva vindo da parte de Deus para abençoar e frutificar através daquele que de nós nasceu. Em especial eu falo de mulheres que se reconhecem como mãe. E aí nós vamos destacar
uma palavra que ela é bastante conhecida, e o significado dela, ele fica ali mergulhado naquilo que melhor a gente considera uma pedra preciosa que está ali, muitas das vezes, no seu aspecto real. Ela precisa ficar ali imergindo por conta de ser aquele ambiente ou lugar o seu esconderijo. Aí a gente vai citar a água, porque nós conhecemos algumas propostas de pedras preciosas que estão ali alojadas, e uma vez que elas são garimpadas, elas são extraídas e se mantêm escondidas, para que na hora exata elas possam passar por um processo ativo de importação, de exportação ou coisa do tipo, mas sendo uma mercadoria valiosíssima. Aí aonde que nós queremos chegar para dar sentido ou considerar viável fazer essa comparação de que a palavra temor, ela pode ser comparada a essa pedra preciosa escondida em águas. Aí é justamente onde nós queremos chegar, naquilo que Deus ele quer transmitir para nós sobre os nossos filhos. Deus, quando ele nos abençoa com este presente, ele sente a necessidade de nos abençoar com algo que é do coração dele para os nossos corações. Eu, sendo mulher, eu entendo perfeitamente que ele vai criar no seu aspecto real, de projeto e familiar, aquele que me centraliza como a adjuntora, a auxiliadora, eu vou contribuir de maneira ativa para que este elo conjugal ele frutifique. E a Bíblia ela faz menção de que os filhos eles são frutos deste projeto. Este projeto ele só existe porque tende ele a frutificar, e uma vez ele frutificando, esses filhos eles se tornam nossa herança. Aí é que entra a comparação de uma pedra preciosíssima, que se ela é de grande valia, eu mantenho ela escondida, para que na hora exata, dependendo de como seja o manter, o cuidar, o preservar da mesma, na hora exata se vê a grande necessidade ou a própria situação caminhando para o seu propósito a ser realizado, ela chega nos seus exatos para que o nome de Deus nas nossas vidas ele possa ser glorificado. Aí é que nós vamos desenrolar o significado da palavra temor, que traz consigo algumas responsabilidades naquilo que o proverbista ele quis transmitir, tanto naquele período que era escrito por ele e aqueles que bem iriam ser abençoados por este livro, que logo mais ali ele se tornaria sagrado. Temor nada mais é do que o medo, o receio, o pavor ou o terror de ali você produzir sentimentos ativos daquilo que perto ou em relação a você exista. Por que o proverbista ele quis dizer assim? Porque para que se destacasse o perigo que era deixar esse filho vulnerável, era trazer consigo, de maneira exata, um refúgio para o guardá-lo. Aí nós podemos ali citar algumas pedras preciosas, cujo depósito ou casulo, podemos dizer assim, nós vamos dizer que eles ficam ali
depositados, ficam ali escondidos até na hora exata de alguém os garimpá-los. Podemos dar exemplo de várias pedras preciosas, mas a citar uma que quando você faz a pesca, a busca dela em água, ela está protegida por uma cápsula, ela está escondida em uma conchinha, um armazenamento daquilo que quando você abre, ela ainda serve para consumo. Aí de lá também você percebe que tem as pérolazinhas preciosíssimas, que elas estão guardadas entre as suas peles, ou por que não dizer gorduras. Mas faz sentido pensarmos desta forma? Nós, no mínimo, venhamos ter o mesmo entendimento, ou se possível for, trazer um esclarecimento daquilo que é o meu filho para mim, daquilo que é o nosso filho para nós, daquilo que Deus, quando Ele projetou para as nossas vidas esse momento mais do que especial, que vem do princípio de Gênesis, ele quis ali assegurar de que eles seriam bênçãos para as nossas vidas. E o nosso maior investimento está em traduzir tudo isto da melhor maneira possível. É por isso que eu cito as pedras preciosas, uma vez que elas são garimpadas, elas se tornam valiosíssimas. É tão verdade que alguém, uma vez que sabe que aquele território, uma vez que você descobriu algo que se fosse necessário manter ali em secreto, ele ficaria. Mas quando se trata de um garimpo sendo ilegal, você se torna um alvo de ser bastante prejudicado por conta daquele terreno ou daquele espaço que já está terminantemente comprometido por conta de algo que de lá saiu, ou saiu de lá algo tão valioso que alguém, mesmo ele tentando esconder, mas por conta de um deslize ou uma falta de vigilância, alguém espalhou. E se espalhou, aí nós vamos ver logo mais ali acontecendo vários problemas alusivos a tudo aquilo que um garimpo proporciona. Aí você vai ver vários donos vindo de outros lugares. Você nem imagina que de lá sairia essa descoberta, de maneira que alguém buscando se manter à base daquilo, ele não conseguiria mais manter escondido, porque a notícia ela se espalhou rapidamente. Não é diferente com os nossos filhos. Quando Deus ele disse que eles são bênçãos para as nossas vidas, eles precisam ser preservados em um contexto legal e real daquilo que se faz necessário para eles estarem amparados de maneira que a qualidade de vida deles não esteja comprometida, que essa vida ela não se torne vulnerável por conta do inimigo das nossas almas, que trabalha constantemente para deixar um pai ou uma mãe frustrado. E ali nós vamos nos identificar com este versículo e ver que Deus, no que tange ao espiritual e em toda a nossa maneira de viver, Ele nos assegura que nós precisamos, diante dEle, entregar-los. Diante de Deus, depositar a nossa confiança para que parte de cima para baixo a proteção de deixá-los seguros e à vontade em qualquer lugar que eles chegarem. Porque quando o proverbista ele vai citar assim, é interessante que nós vamos lá para o histórico deste moço. Ele ainda moço, recebe o conselho do pai e ele sabe acatar de maneira sábia, cuja sabedoria esta fica mais visível ao longo do seu trajeto.
ao longo daquilo que este trajeto ele vai permitir que ele viva e que ele tenha de experiências que vão melhorar ainda mais este caminho. Porque a responsabilidade dele, além de ser grande, por conta de um Deus que estava honrando ali enquanto o seu pai, ou o tempo precioso do seu pai iria cessando, ele veria Deus melhorando ou realçando ainda mais a beleza daquilo que ele tinha na vida dele, através de vários conselhos que foram logo mais ali descritos na Bíblia Sagrada. E nós podemos chamar de vários provérbios, né? Em outras palavras, levando lá para uma outra realidade de vida, nós conhecemos como ditados populares, mas a Bíblia, quando ela quer citar conselhos em especial, eles são chamados de provérbios. Provérbios de um homem sábio chamado Salomão. Aí Salomão ele vai melhorar ainda mais esse nosso raciocínio quando ele chama a atenção desse pai e dessa mãe para cuidar bem do seu filho, para cuidar bem da sua filha, para amá-los de maneira que, para a gente pensar em fazer uma reparação, em contrapartida nós venhamos amar todos os dias os mesmos, se possível for, preservá-los quanto à identidade, e essa identidade ela ser mantida de maneira que se esclarece todos os dias quem os mesmos são. E isso é muito lindo da parte de Deus, que ele permite neste interim, neste espaço de tempo, uma fonte que vai ali prover, vai prosperar o caminho deste filho, desta filha, de maneira que é bênção para as nossas vidas saber que da onde ele tem se alimentado, o que ele tem gerado, partindo do princípio, ele acatar bem os seus conselhos, conselho do pai, o conselho da mãe, ele é abençoado. A sua origem, ela se mantém estabelecida, e uma vez que ela se estabelece ali na vida daquele filho, esse caráter, ele não se torna maltratado. Ele não é um caráter que foi ali comprometido por conta de um perfil característico que nele não existe, ou por conta de uma origem que ele tem negado, e parece que esta criança, esse jovem, esse adolescente, este filho, seja lá, independentemente do seu gênero, ele veio do acaso. Aí nós vamos nos deparar com outras realidades de filhos que eles se sentem de fato desolados quanto à sua realidade. São pais que sinceramente fazem descaso, são filhos que já se desconectaram das suas origens, e quanto a essa árvore genealógica eles não conseguem atribuir nenhum tipo de honra, porque eles percebem que no seu bom convívio, ou nessa lei que os ampara para manter o respeito, para manter o vínculo afetivo fortalecido naquilo que nós chamamos de carinho, de atenção, de amor, de proteção, já não existe por conta de uma quebra, por conta de uma violação. Mas violação de quê? A violação de valores. E uma violação de valores quebra princípio. Porque ainda que a gente fale de uma bolsa de valores que ela controla a movimentação de dinheiro que é enviado, que é ganho, que é adquirido nesse espaço de tempo, mensal, anual, seja lá como for, nós estamos falando de algo que ele é preservado, e de dentro para fora você armazena bem, e nós podemos assim chamar de pacotinho de amor. Pacotinho de amor esse que nós vamos lembrar que os nossos filhos, eles precisam de um refúgio. E esse refúgio nada mais é do que aquele que os abriga, os esconde, e eles se sintam seguros.
oferece aos mesmos proteção. Eles sentem-se bem naquele ambiente, eles têm paz, inclusive no que tange às suas emoções. Costumo dizer, naquilo que nós já experimentamos, em outras situações nós também tendemos a observar, que fica claro que nessa atualidade nós vemos um mercado, ele é desenvolvido para uma área tecnológica que, embora avançada, ela tem causado vários desgastes. E esses desgastes nada mais é do que emocional, por conta de algo que eles conseguem se contaminar, e os mesmos, eles minam essa energia cuja fonte é estabelecida por Deus para a vida deles, que são seus pais. E aí eles não conseguem mais se amparar neste seio, neste vínculo materno, que desde o cordão umbilical é liberado ainda no ventre, o mais saudável dos alimentos para o seu crescimento. Aí é onde que a gente se depara com essa realidade dos mesmos, eles precisarem serem bem cuidados. É onde há uma verdade que não pode ser negociada. É onde há um valor que não pode ser deixado de lado. É onde há um princípio estabelecido, se possível e se preciso, mas se possível for estabelecido na Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada, ela faz registro mais perfeito daquilo que Deus é para nós. E eu acho assim que fica tão claro quando a gente crê que essa divindade ela é real nas nossas vidas, mas quando nós, conforme a nossa realidade, nós atribuímos ao perfil que faz registro daquilo que não existe, mas a gente adquire alguns ensinamentos que nos melhoram, então nós vamos considerar que a nossa maior referência são os nossos pais. Mas aí onde eu quero chegar nesse ponto crucial da questão, que eu preciso olhar para esta criança, independentemente de qual seja o sexo, e ele fortaleça os seus caminhos para se livrar dos laços de morte. Morte esta que pode ser quanto à educação, morte essa que pode ser quanto ao convívio familiar, que tem a ver tudo ao elo educativo e que mantém ativa essa educação para onde ele vai. Mas para nós focarmos e não alimentarmos palavras desnecessárias, nós vamos focar naquilo que é objetivo para mim e para você em relação àquilo que os nossos filhos precisam. Eles precisam de um líquido real que os mantenha imergidos. Eles precisam de uma água tão saudável, tão limpa, tão filtrada, de tudo aquilo que muitas das vezes eles encontram no celular de maneira deliberada, de maneira tão acelerada que até para nós sentarmos com eles para conversar sobre algo que eles estão sofrendo no seu particular, a internet de maneira adequada. Não, a internet de maneira inadequada, ela os convida para ali naquele acesso virtual, ele se mutilar. Infelizmente, é a própria rede social, é aquilo que ela tem de mecanismo ativo, que não é diabólico, é muito saudável se for bem equilibrado, você ali conseguir trazer para aquele filho ou para aquela filha, independentemente, um momento específico, onde os mesmos, eles se equilibram. E se equilibrando, eles trazem consigo um princípio ativo de controle mental.
nós estamos falando de controle das emoções, e eu entendo que parte de eu perceber que os meus pensamentos, eles precisam estar voltados para aquilo que me mantém saudável, para aquilo que me mantém alerta quanto ao momento presente, que eu tiro um tempo e vou fazer algum tipo de pesquisa, e bem ali eu encontro um convite afetivo que me estimule a esquecer das minhas origens. Aí eu gasto um tempo exacerbado, eu gero em mim uma corrupção daquilo que para mim é inadequado, e eu me contamino com aquilo que a tecnologia, de maneira negativa, ela me proporciona. E tira uma foto linda desse filho, que uma vez ele trancado no seu quarto, ele tá um jovem depressivo, ele tá ansioso, ele tá sofrendo algum tipo de enfermidade que, ainda que a gente não perceba, mas está acontecendo naquele ato errôneo ou desenfreado, e se eu não me envolver naquele seio afetuoso daquela criança, que melhore nele essa afeição ou esse prazer de sentir-me em segurança, o que vai acontecer? Esses laços de morte, eles se confirmam mesmo. Aí alguém diz assim, quando fala de morte, eu tenho meu apelo, a minha visão, ela se volta para aquilo que é literal. Não, nós estamos falando de vários vínculos que os desvinculam da sua realidade. Uma rede que, ela funcionando no virtual, ela causa um distanciamento familiar. Ela faz com que aquela mesa, aquele momento que é de pai e filho, filho com pai, não exista mais. E aí o abuso acessível daquilo que em excesso pode nos prejudicar, continua ferindo ou interferindo em uma educação que precisa ser mantida e para o resto da vida. E vai perfeitamente se denotar na vida dos nossos filhos. Os nossos filhos que com clareza vão demonstrar de fato aquilo que foi gerado através de nós e o que através de nós eles têm mantido firmes. É por isso que é o proverbista. Eu encontro neste homem alguém cuja trajetória de vida e conselhos dos mais saudáveis possível para nos transmitir um bom ensino do que nos torna ali imergidos quanto a uma convivência socialmente exposta com outras pessoas que nós não conhecemos, ou até mesmo aquela que nós conhecemos, mas que, quanto à nossa realidade originária, baseada naquilo que a gente aprende dentro de casa, nós conseguimos perceber comportamento diversificado. E esse comportamento diversificado, ele me convida todos os dias para que eu venha melhorar esse meu olhar para aquilo que é meu de origem e preservar aquilo que de melhor eu encontro no meu filho. Aí é que nós vamos citar um outro ponto importante que nós chamamos de preservação. Preservação do direito desta criança de estar bem, de ir e vir onde ele puder, onde ele quiser, tendo ali ele a autonomia da sua vida, das suas opções, quanto ao gosto, quanto ao caráter daquilo que ele acha que com ele combina, mas se faz necessário eu ter uma atitude de proteção como pai ou como mãe, pois o mesmo ele se conserva bem, uma vez que esse algo
que é transmitido ou que é gerado de mim para ele, ele precisa estar intacto. Ou seja, é tão garantido a sua integridade que ele não perece e a sua sobrevivência, e enquanto sobrevive, ele não sofre em um ambiente que pode danificar a sua mente, em um ambiente degradável, em um ambiente onde não é saudável ele ser alimentado com aquilo que está fora da sua realidade, fora do seu contexto familiar, onde ele precisa preservar laços que verdadeiramente o defendem. E aí nós, para confirmar aquilo que é falado ainda em Provérbios, nós vamos fechar o nosso... Pai, nós vamos fechar este versículo confirmando aquilo que vem lá no início deste mesmo livro. Provérbios, capítulo 9, a partir do versículo 9 em diante. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá com entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo é a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e os anos de vida se te acrescentarão. Glória a Deus. E enquanto os filhos, eles precisam dos seus pais proteção. Proteção para que eles possam ser salvos de vários ataques. Ataques à vista, ataques a prazo, mas uma coisa se faz necessária. Aonde eu não posso acompanhá-lo, nós temos que rogar a Deus para que eles estejam bem amparados. E onde nós podemos estar com eles, acompanhando, auxiliando, vestindo a camisa daquilo que nos responsabiliza como origem, nós não podemos permitir que eles sejam agredidos por conta de algo que muitas das vezes eles sentem falta, eles sofrem o descaso, e uma vez sofrendo esse descaso, eles não conseguem com seus pais se comunicarem. Eles não têm um diálogo pronto ou preciso que mantenha um equilíbrio para aquele vínculo afetivo. E nós estamos falando de algo seríssimo, que mesmo que alguém diga, mas a tecnologia ela não faz mal. Ela não faz mal uma vez que eu consigo equilibrar e manter intacto esta permissão, este acesso de maneira adequada. Mas se faz necessário que eu, com os mesmos, eu venha estar ali acompanhando, dando a devida supervisão para que eles não venham cair ou sofrer nenhum tipo de agressão. E ali quando vamos perceber, alguém diz assim, mas ela é física, até ser a física é algo que a tecnologia ela consegue transmitir de maneira clara. Existem vários meios de se perceber o quanto eles são atacados. Atacados de maneira inadequada, sim, mas tendo em vista que parte de um princípio de histórico real daquilo que não pode ser um ponto satisfatório para os pais, o deixarem de lado, o menino tá ali no celular, ele tá quietinho, deixa ele lá. E aí a gente não faz uma investigação ou não vai de pertinho ver o que os mesmos estão pesquisando, nós acabamos vendo muitos no que tange dentro ou fora desse contexto real, formando um texto que, por conta daquilo que dos próprios pais serem responsabilizados a cumprirem, esses filhos vivendo uma realidade agressiva de vários ataques por conta da tecnologia.
Glória a Deus. Por que nós exaltamos o nome do Senhor Jesus? Porque nós entendemos que a Bíblia, ela dá-nos a melhor diretriz. Ela constitui valores esses que o princípio ativo parte do pai, parte da mãe para o seu filho. Dificilmente você vai ver isso acontecer de maneira contrário para desmanchar ou desestruturar o projeto de Deus nas nossas vidas. Muito pelo contrário, ele reforça que todos os dias o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, pais, tenham temor a Deus e peçam a Ele, assim como o Salomão pediu, sabedoria. E uma vez pedindo sabedoria, o próprio Deus supria a necessidade naquilo que ele sinceramente carecia. Então, temos que amar a Deus e lembrar que o princípio da sabedoria é eu temer a sua palavra, é eu temer aquilo que a Bíblia registra e que vai confrontar ou vai de encontro a uma realidade em que os nossos filhos, em plena atualidade, o que já vem gerado lá dos nossos antepassados, mas fixamos olhar para a atualidade. Eles estão sofrendo vários ataques. Eles negam a sua identidade, eles não conseguem se conectar com aquilo que é mais real quanto às suas verdades. Por conta de momentos fechados, e eles não podem ali desabrochar uma flor que verdadeiramente cresce e os estimula a melhorar. Aí nós vamos encontrar vários problemas graves que estão atrelados àquilo que muitos pais eles fazem, que é descaso. E é interessante que descaso é o contrário do casado, né? Descaso é um divórcio que você faz com o seu próprio filho, uma vez que você negocia esta educação, que a base, neste caso, é a Bíblia Sagrada, mas em um outro contexto real é aquilo que eu aprendo com os meus pais. Privilegiado sou quando eu trago como base para minha casa, adentro do meu seio familiar, a Bíblia, porque eu vou me lembrar de quem é Deus, de quem é Jesus e de quem é o Espírito Santo por mim e pela minha família. Mas quando se trata de Jesus Cristo, ele foca em um outro ponto que a gente não citou aqui, que ele é esconderijo. E se ele é esconderijo, nós vamos fixar o nosso olhar para uma promessa que é de Deus para as nossas vidas. Ele nos protege, ele nos esconde e ele nos ampara no melhor lugar. Que ele entende, ele percebe bem a nossa necessidade. E uma vez que eu com ele converso, uma vez que eu atribuo a ele responsabilidades de me ter criado, e se ele me criou, ele tem por obrigação, ele tem por zelo, e ele tem por paternidade a responsabilidade de não nos negar. Amém? Aí nós poderíamos citar outros casos, mas para não estender muito aquilo que a gente quer com vocês falar. Nós somos privilegiados. Nós temos um pai que não nos nega. Nós temos uma mãe que nos ama. E por ela nos amar, ela nos protege. Mas aonde que nós queremos chegar em tantos outros casos, levando para o nosso convívio social, onde existe uma vulnerabilidade quanto à identidade, quanto à proteção daquilo que é um dardo inflamado, querendo atingir aquilo que saiu de nós, as nossas origens, ou o princípio ativo de herdade, de herança, e que nós vamos deixar legado. Nesse caso em especial, nós estamos fazendo referência aos nossos filhos. Então temos que amar a Deus acima de todas as coisas e lembrar, se Ele não nos guardar, os nossos filhos em especial se tornam vulneráveis
a todo tipo de ataque. Então temos que amar a Deus acima de todas as coisas e lembrar que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Salomão, se vendo em um contexto real de responsabilidade por um reino imensurável, ele considerou o fato de lembrar dos conselhos do seu pai. Então temos que amar os nossos filhos, aconselhar, para que na hora exata eles não venham nos envergonhar. Porque grande é a responsabilidade, parte do princípio do nosso ventre. O que sai de nós, nós queremos que seja bênção para as nossas vidas. E se nós queremos que seja bênção para as nossas vidas, em nenhum momento temos que negligenciar o nosso papel de autoridade para abençoá-los. Nós temos que abençoar os nossos filhos. A palavra liberada pelos nossos lábios é de bênção para a vida deles. Em nenhum momento nós podemos amaldiçoá-los. E uma vez amaldiçoando, nós sofremos alguns agravos, mas rogando ao Pai que o mesmo, ele não leve em conta as nossas fragilidades. Nós, como pais, sabemos que somos falhos e nós não nos estabelecemos naquilo que nós chamamos de erro para as nossas vidas. Muito pelo contrário, nós já exalamos a necessidade de melhorar, ainda que a gente fique com aquele sentimento ativo, de briga, de contenda, a gente se sente verdadeiramente entristecido, buscando todos os dias melhorar aquele convívio. Mas aonde é que a gente melhora e fortalece o nosso raciocínio acerca da bênção de Deus para as nossas vidas, é nós fixarmos o nosso olhar para aquilo que a própria Bíblia ela registra. E Deus, ele é lindo quando ele vai lembrar que esses filhos, eles são considerados bênção para as nossas vidas e como plantinhas ainda mudas. Eles vão crescer, eles vão frutificar e eles vão prosperar no seu caminho, rogando a Deus para que ele venha os abençoar todos os dias da sua vida. Aí nós vamos citar o versículo 3 do Salmo 128. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira ao redor ou à roda da tua mesa. Glória a Deus. Tomamos posse dessa bênção para as nossas vidas. E lembrando, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Glória a Deus. Amém. Tchau. 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 Tchau.